Olá, boa noite a todos e não todas. Hoje vamos nos interrogar e refletir, junto com a nossa convidada filósofa Márcia Tiburi, sobre a questão de por que foi eleito um fascista? Por que foi eleito para presidir no cargo mais alto do Brasil alguém que é explicitamente misógino, homofóbico, anticultura, anti-indígenas e até a favor da tortura explicitamente e que menospreza todas essas mortes que estão acontecendo por causa da pandemia. Essa questão, né, e por que permanece aí com tanta oposição, com tanta gente contra, tanta gente denunciando? O que é isso que aconteceu no Brasil, que é um estado de perplexidade para todo mundo e para nós também, do que aconteceu, né? E nós vamos convidar então a Márcia Tiburi. Vamos ver como é que eu convido aqui. Me disseram que tem 3 desativar. Não, não é isso. Desativar perguntas. Ah, sim, tem umas carinhas aqui. Parece que é aqui que eu tenho que convidar. Márcia Tiburi. Então, vou adicionar Márcia Tiburi. Vamos ver se dá certo. Aí parece que tem que esperar um pouco. Apareceu, deu certo. Deu certo. Que Oi, Márcia. Tudo bom, Antônio? Que bom. Tudo bem? Deixa eu apresentar para vocês, para quem não conhece, Márcia Tiburi, uma filósofa que era Gente, professora aqui da UERJ, atualmente está morando em Paris. Ela é professora da prestigiada Universidade de Paris 8, aquela que nós psicanalistas conhecemos bem porque tem um departamento de psicanálise fundado pelo Lacan em 68, por indicação do Foucault. Né? E eu tenho assim, o maior prazer de saber que você, Márcia, está lá. Eu também fui professor assistente da Universidade de Paris 8, nos idos dos anos 80, né? Quando eu fiz minha formação analítica, né? Aí em Paris, e é uma universidade incrível, porque com muitos imigrantes, foi muito revolucionária, era Vincennes, né, e foi destruída, né, no Bois de Vincennes, e transferida lá para Saint-Denis. Então, e aonde eu assisti, imagina, eu assisti o Deleuze falando, assisti a aula e curso do Deleuze aí, né? nossa, que demais. No, Não tive foi, a sorte, mas não, também tem muito tempo, né? Você é bem mais moça que eu. Mas olha, vamos entrar direto no nosso assunto, porque Márcia vem fazendo. Sempre teve um pensamento crítico extremamente aguçado e uma análise muito aprofundada da estrutura, da estrutura política e das conjunturas políticas. E temos uma grande afinidade porque ela também se interessa muito pela psicanálise, né? Usa, né? A gente vê que ela digamos, também alimentada pelo pensamento psicanalítico. Então, né, eu acho que essa nossa interlocução vai encontrar talvez alguns pontos em comuns que vão ser muito interessantes aqui no nosso papo. Há um tempo atrás, Márcia, há um tempo atrás, não, foi desde, sei lá, foi quando aconteceu, né, o golpe, logo depois do golpe, né, aonde naquele malfadado dia né, da decisão do impeachment da Dilma, né, a meu ver, foi ali né, que o atual presidente lançou a sua candidatura com a sua chapa, digamos, a sua chapa que eu chamo de ultradireita. é isso. Não, É de isso. ultradireita,
com elogio ao torturador, falando, sabe, já ameaçando, já e trazendo pátria, família, propriedade, né, todos aqueles horrores né, com sua bandeira da extrema direita, e dali foi só para o pior, né? E logo que ele se candidatou, né, houve uma grande movimentação da parte dos analistas assim mais ligados e tal. Nós fizemos, eu me lembro, lá no MAN, um grande evento a partir daquele filme A Onda, né? Você deve conhecer, claro, né? Que é né? Digamos, aplicar os métodos nazistas, e que como isso cola mesmo numa turma de adolescentes imbecis, né, da Alemanha, como aconteceu nos Estados Unidos, não me lembro bem. E aí fizemos um grande movimento, e na hora eu perguntei por que viramos fascistas. Quer dizer, eu detesto esse nós, entende? Porque eu não estou nesse nós virando. Mas como o Brasil, né, virou isso, né? E aí eu aventei uma hipótese meio terrível, mas a partir da psicanálise, que é o seguinte: será que esse cara que está aí, ele foi eleito, né, apesar de ser misógino, fascista, homofóbico, anticultura, genocida, etc., ele foi eleito, apesar disso, por causa de um plano de direita e de neoliberal para, né, com Guedes, né, encabeçando, ou, hipótese mais terrível, que ele foi eleito por causa disso. Então, Se pensarmos, né, deixa eu só desenvolver mais um pouquinho, se pensarmos naquilo que é terrível que todos nós temos, que Freud já denunciava quando ele conversou com o Einstein sobre o porquê a guerra, né? Que a guerra, fundamentalmente, para além das disputas territoriais e econômicas, né? Há uma liberação da pulsão de morte, que um sujeito pode matar o outro. E aí tem algo da nossa pulsão de morte que vai encontrar satisfação sanguinária em matar o outro, porque não é só permitido, mas como é comandado. Então tem algo que é terrível dessa pulsão de morte, de destruição, que todos temos, não vamos dizer, que todos temos, que se isso não está em jogo. Mas tem outro reverso da pulsão de morte. A pulsão de morte não só vai para atacar o outro, ela vai e volta contra o sujeito como masoquismo. A autotortura é o torturador e a autotortura, né, do sujeito se chicoteando e ainda tendo um gozo masoquista com isso, né? Até que ponto essas coisas, né, do gozo, da libido, não estão em jogo também? Nós sabemos, né, Lacan nos aponta, a política é uma questão de gozo. Né? Freud já nos dizia, a libido está aí, nós não podemos negligenciar. Né? Então, Márcia, você, né, para quem não sabe, ela colocou um texto que por acaso chegou no meu, né, WhatsApp, foi muito divulgado, sobre a questão da tortura, muito forte, e que eu pensei, inclusive ontem, em você, porque eu tive uma apresentação da minha peça Hilde Freud online, e que é uma peça de uma análise sobre o nazismo. Sobre o nazismo, perdão, isso é loucura mesmo, de uma análise de Freud com uma poeta em Viena durante o nazismo, e o nazismo invade a sessão e tudo, e acontecem umas coisas lá. E convidei a Betty Fuchs, que é uma psicanalista que trabalha muito o antissemitismo e a questão dos judeus e tal, e ela está fazendo uma análise comparando como o Bolsonaro usa a mesma linguagem de Hitler, as mesmas coisas e o mesmo ataque à linguagem que Goebbels usava e tal. E uma coisa que ela chamou a atenção, que eu achei muito forte, que eu acho que vai um pouco na direção da sua pesquisa, queria saber se você acha isso, ou então vai ser o nosso pontapé inicial, que o torturador foi elevado à condição de herói. Uhum. Será que nós chegamos a esse ponto? Uhum. Infelizmente, acho que nós chegamos a esse ponto. A primeira coisa que eu queria falar, diante do que você está colocando, Antônio, é que eu acho que nós estamos precisando, de fato, aprofundar a nossa discussão para entender o Brasil
à luz da psicanálise, porque o Brasil está precisando de uma psicanálise nesse sentido dos textos freudianos. Freud foi um grande analista, um grande antropólogo, né? Um filósofo da cultura, sem nenhuma dúvida. E teve intuições, inclusive, fortíssimas sobre a própria questão do fascismo, que ele pegou, digamos, até certo ponto, né? Que ele pegou num começo, assim, não era o objeto de estudos dele também. Mas, enfim, então acho importante que isso aconteça, porque no Brasil as análises... Há análises fascinantes, mas elas pecam sempre, porque no Brasil e no mundo, né, elas não conseguem chegar nesse ponto obscuro, não conseguem analisar, digamos assim, o mistério que está em jogo e que a psicanálise pode lançar luz, né, sobre isso, me parece. Bom, então, quando eu escrevi esse texto que você citou, eu fiquei pensando, meu Deus, como eu sou demorada. De 17 de abril de 2016... eu só consegui escrever esse texto agora. E olha que eu trabalho com isso, estou sempre ocupada com isso. Escrevi aquele livro, Como Conversar com um Fascista, que foi publicado em 2015. Inclusive, passei a minha vida inteira nesse território, né, estudando essas coisas. Então, eu pensei, meu Deus, por que só agora eu consigo elaborar esse texto de uma maneira enxuta e direta para dizer que nós fomos capturados como população pelo nosso torturador? Você falou uma frase absolutamente fundamental, que é essa: o torturador foi elevado à condição de herói. E a tortura, nessa linha, foi elevada também a método, a forma de governo. E Bolsonaro continua no poder e chegou ao poder justamente porque ele soube manipular esse aspecto. Ele trabalhou em cima dessa metodologia, ele se tornou ele mesmo um herói, ele foi construído como... Metodologia? É uma metodologia e, caramba, inclusive, é uma metodologia, sim, porque ela interfere na forma de pensar, ela define uma forma de pensar e um caminho para se chegar às coisas. E é também uma tecnologia política, o fascismo é uma tecnologia política do neoliberalismo, é uma tecnologia política no sentido de alcançar mesmo o poder, se alcança o poder através do fascismo. E por quê? Como dizia acho que um grupo de rock, né, que falava, o fascismo é fascinante. De fato, ele tem um caráter de êxtase. Bolsonaro, naquele dia 17 de abril, a meu ver, ele colocou o Brasil numa posição de êxtase. O que eu quero dizer com isso? Ele tocou o terror. Você pode lembrar o que aconteceu nesse dia, a que você está se referindo exatamente? Você lembra que todos os diversos deputados, naquele dia da votação... na votação de 2016. Você lembra, tá. Você lembra que ele Sim, claro. Vale a pena a gente analisar um pouquinho o momento. Lembra que Sim. aqueles deputados foram grotescos, foram grosseiros, falaram asneiras. A população ficou um pouco chocada. Houve uma manifestação do choque, inclusive de gente que não estava ainda no espectro fascista, que, digamos, estava apenas naquilo que o Adorno chama o aspecto potencial do fascismo, né? Então, essas pessoas ficaram chocadas, a população brasileira ficou chocada, porque os sujeitos falavam em nome de minha mãe, de meu pai, de Deus, da tradição, da família, da propriedade, e ponto. Alguns mencionaram o cachorro. Teve, assim, coisas bem estranhas, bem ridículas, mas, digamos, passou. E Bolsonaro, naquele dia, conseguiu ser o mais grotesco de todos, conseguiu fazer o papel, nesse texto eu falei, por exemplo, da figura do Ubu-rei. Ele conseguiu ser o grande ridículo, o grande grotesco. Ele conseguiu ser o primeiro aluno da turma. Ele conseguiu ser o grande orador naquele dia. Ele fez um discurso inflamado, mais longo do que os outros, e a apoteose desse discurso, a meu ver, é o momento em que ele fala justamente do Ustra, do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que estava no subterrâneo da história brasileira, conhecido apenas por quem se ocupa com a questão da tortura, com a questão da ditadura. Nunca foi um personagem que tivesse nenhuma importância no cenário brasileiro, senão como figura do horror. Mas ele faz uma coisa que, olhando do ponto de vista cênico, é genial. Você é um
ator de teatro, você é um dramaturgo, você sabe olhar essas coisas. Ele é genial, porque ele diz, então, em nome, né, eu voto aqui em nome de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Nessa hora, veja, do ponto de vista cênico, o que ele consegue? É que nem uma peça de teatro que a gente assiste. Quando a gente assiste, a gente é tocado pela coisa que está acontecendo ali. Se a gente vai à tragédia clássica, a teoria do teatro clássica, vamos a Aristóteles. A gente vai a Aristóteles, ele já diz isso, né? Tem uma catarse em jogo, tem uma pedagogia em jogo, tem um aprendizado que você faz com a peça. E eu acho que nesse momento Bolsonaro conseguiu colocar as pessoas em estado de pavor, né, de piedade, uma das propostas, aliás, da tragédia, da teatralidade. E de terror, o terror e a piedade. Ele pôs em terror. E ele colocou em terror, e ele colocou as pessoas nesse ponto, num estado de, vamos dizer, para traduzir numa língua muito simples, ele deixou as pessoas em estado de choque. Ele colocou as pessoas num êxtase, ele colocou todo mundo numa espécie de feitiço. Daí a sensação que a gente tem de que o Brasil esteja assim numa espécie de lavagem cerebral, numa espécie de hipnose coletiva. E eu acho que isso foi possível porque ele tocou o terror. Ele tocou o terror ao dizer o terror de Dilma Rousseff, que é o terror do qual eu sou capaz. E nessa hora ele virou o rei, ele virou o rei nacional. E as pessoas, em vez de fugirem dele, entraram naquilo que eu não sei como é que a psicanálise tem trabalhado, porque virou uma coisa meio coloquial, nunca pesquisei o que os psicanalistas estão dizendo disso, mas que acho curiosíssima, que é a síndrome de Estocolmo, que é aquela reação pela qual, em vez de você fugir do seu torturador, do seu algoz, você se entrega a ele e começa a defendê-lo. E por quê? Porque você está morrendo de medo do que ele pode fazer com você. E aí você desenvolve estratégias que vão desde a defesa do cara até o mimetismo, uma identificação com o sujeito. E aí eu acho que tem isso. Eu acho que são, né, o que você está falando, eu acho muito verdadeiro. Eu acho que são dois fatores. Um é a emergência do líder, né? Ele aparece como um líder. E outro é a identificação com o agressor. O agressor que é forte, potente e que vai tocar o terror. Então, vou ficar daquele lado, né? Como as pessoas vão aderir, né, ao Hitler, a um líder assim. Né? Aí, aquele cara que vem com pavor, né, com aquela força. E ali ele já colocou o Brasil acima de tudo, Deus e Deus acima de tudo. Brasil acima, Né? Ele já colocou ali esse lema, a frase que é o lema nazista, né? Que é a frase nazista. Então, acho que tem isso. Tem isso. E olha, cá entre nós, já que nós trabalhamos com a linguagem, né, não é à toa que ele colocou o nome inteiro desse torturador, porque tem um significante brilhante no meio, que atrai, sabe? Fantástico. Então, dramaturgicamente, você tem razão, foi uma coisa assim, parece que estudada, todas as coisas, pegou exatamente o lema nazista, aquilo que empolga, as pessoas desesperadas, todas divididas com o que está... Todo mundo estava tonto naquela época, né? De repente tem aquele cara que diz, é isto, e vai, o inimigo é ela, o inimigo são os petis, e aí aponta o inimigo, as pessoas vão que nem os hipnotizados. Do ponto de vista clínico, é fundamental. E a gente que estuda sociedade, política, a gente precisa prestar cada vez mais atenção na parte, vamos dizer assim, na face estética da política, que é muito negligenciada nas análises sociológicas e nas análises até mesmo antropológicas e até nas filosóficas. Então a gente tem que começar a pensar qual é o teatro, qual é a cena, como é que a catarse está sendo elaborada, qual é a mensagem, que afetos estão sendo manipulados. Um fascista é sempre um caráter manipulador. Estou pegando aqui, por exemplo, a teoria do Adorno, que escreveu muito sobre isso, que
aliás, é o cara que, não sei se você sabe, Antônio, eu passei a minha vida estudando Adorno, mestrado e doutorado sobre ele, por isso também que eu fiquei muito ligada nos estudos sobre fascismo. E ele tem aquele famoso livro que se chama A Personalidade Autoritária, que saiu em 1950, no qual ele analisa o fascismo nos Estados Unidos. Mas ele levanta essa questão tanto do fascismo em potencial, que era o que estava acontecendo com o Brasil há 5 anos atrás, quando publiquei lá meu livrinho, e que mudou. Agora, de fato, a gente já entrou numa fase nazi-fascista, porque Bolsonaro traz justamente esses elementos, né? Agora, Bolsonaro é o líder carismático, é o líder autoritário, tal como Você pode voltar um pouquinho? Vou te pedir para ser a professora um pouco didática para a gente. Tá bom. Você pode nos dizer por que você considera que houve essa mudança de fase? Como é que era e como é que é agora? Então, eu acho que antes, por exemplo, quando eu escrevi Como Conversar com um Fascista, publiquei esse livro em 2015, ou seja, escrevi durante 2012, 13, 14. Eu estava preocupada em entender a subjetividade da população e entender esse fascismo, essa potência fascista que estava subterrânea na cultura. Então, já sempre houve, e houve muito de 2013 para cá, uma exacerbação do discurso de ódio, muito discurso de ódio, e muitas práticas que, apontavam para uma presença radical, ou uma manifestação radical de barbárie na sociedade. Mas ainda, isso não havia sido institucionalizado, tanto que quando eu publiquei meu livro, as pessoas diziam, mais que exagerada, você tá louca, você não devia falar isso, essa palavra é inadequada. Bom, hoje todo mundo usa essa palavra, fascismo, que é um termo genérico para definir um cenário, né, para definir um tipo de política e um tipo também de mentalidade. Você pega aquele livro do Humberto Eco, Fascismo Eterno, o mesmo uso que o Adorno faz. O Adorno usa, ele que era um especialista nesse assunto na prática, até porque viveu o nazifascismo na Alemanha, ele chamava genericamente de fascismo. O fascismo em potencial é a potência para o ódio ao outro. Então, a negação do outro, enfim, eles constroem, o Adorno e as pessoas que acompanharam ele nessa pesquisa, eles constroem uma coisa nesse livro da personalidade autoritária, eles constroem uma escala, que é a famosa escala F, e nessa escala aparece, nessa escala aparece como primeiro aspecto fundamental da personalidade autoritária, justamente a devoção ao líder autoritário. Então, precisa ter um líder. Sem líder não se constitui o fascismo. Agora, o fascista em potencial é aquele cara que ama justamente um líder que oferece a ele essa potência de negação da alteridade, de destruição da vida, que permite a ele liberar de maneira catártica o seu ódio em relação ao mundo, ao outro, né? Então, eu acho que a passagem, para não perder essa pergunta que é fundamental, essa passagem se construiu até nos últimos anos no Brasil. A gente vive no pré-golpe. Então, seria a passagem do potencial para o manifesto. Exatamente. A passagem da potência para o ato. Para o ato. Manifestação que antes não existia. Então, é como se tivesse se rompido. E rompeu na história esse fascismo que estava dado apenas de maneira potencial. Essa é a questão. Só que como é que acontece essa passagem? Aí é uma coisa mais complicada, porque essa é uma operação sociopolítica. É uma técnica, é uma metodologia, como você diz? É uma metodologia de uma coisa que eu venho chamando de psicopoder, e Bolsonaro é muito bom nessa coisa. Então, é uma técnica de psicopoder. Muito bom, psicopoder. Pequeno parênteses, o século XXI é o século não do psicopoder, não é mais do biopoder, como era o século XX, que o Foucault denunciou, né? Exatamente. Aí as pessoas também estão falando agora em necropoder, é tudo isso mesmo. É morte direta. E o psicopoder é isso, é o cálculo. Se o Foucault falava de biopoder, para falar do cálculo que o poder fazia sobre a vida. Como o tanato-poder é o cálculo sobre a morte, como o necropoder é um determinado cálculo também sobre a morte.
No caso do psicopoder, é o cálculo sobre o que as pessoas pensam, sobre o que elas sentem e sobre o que elas fazem. Então, é um cálculo muito completo em relação à sua subjetividade e à sua corporeidade, né? Mas, então, eu acho que é importante que a gente entenda que essa tecnologia, ou essa metodologia, que é também uma tecnologia, ela é organizada, ela virou hoje uma questão de mercado. Então, o ódio, por exemplo, ele não é mais só um afeto, ele é uma mercadoria. E esse ódio... Como assim? Como assim? Ele é vendido. Por exemplo, quando você olha o ódio como lucro, né? Então, se você leu aquelas matérias do Intercept, você vai lembrar, por exemplo, os jornalistas contando quando o CEO do Google aqui no Brasil, numa reunião na época do golpe, chegou e disse, gente, disse para os blogueiros que hoje estão presos, olha, melhor negócio para vocês ganharem muito dinheiro é vocês atacarem a Dilma Rousseff e o PT. Então, o antipetismo, que é uma forma de ódio... Entendi. A mercantilização do ódio, né, Márcia? Exatamente. Então, esse ódio que vira uma mercadoria e que tem um mercado do ódio. E o fascismo no Brasil hoje, ele não é espontâneo. Aliás, nunca, não é em lugar nenhum, digamos. As pessoas têm ressentimentos, as pessoas têm inveja. Nem precisou liberar o porte de armas, né? Pois é. Então, tanta coisa ruim. As pessoas têm afetos negativos. Já dizia o Spinoza, você tem afetos alegres e afetos tristes. Vai. Mas... o fascismo não é uma exacerbação desses afetos. O fascismo é uma organização, uma manipulação desses afetos com fins de manipulação das massas. Então, é absolutamente fundamental que se entenda como que se faz, e essa é uma pergunta que já era do Freud, lá naquele texto da Psicologia das Massas, como é que uma pessoa sai da sua condição de indivíduo, né, Antônio? Como é que ele deixa de ser um indivíduo e ele passa a ser massa? O que é essa massa? Essa é a questão que eu acho que é também muito fundamental da gente entender. Mas deixa eu só falar um detalhezinho que para mim... Não, continua na passagem para a gente entender o que você está falando. Isso tanta coisa. Não, mas vamos voltar. Para a gente entender. A gente sai, então, desse estágio e entra num outro estágio. Tem um deslizamento, tem um acontecimento aí no meio. Eu vou, já que estamos aqui falando de livros, de autores, e é muito bom falar com uma pessoa culta que não tem problema com esse tipo de informação. Ao contrário, muito. Por favor, olha, meus seguidores aqui, os seus, nós somos ávidos de referências, por favor. Então, todo mundo conhece aquele texto do Freud, em que ele fala, o texto do 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, recomendo que releiam. Nesse texto, Freud começa falando, a história se repete, primeiro como tragédia, e depois como farsa. Então, existe um deslizamento, uma passagem da tragédia à farsa. O que é a farsa? A farsa é um tipo de teatro. A tragédia é um tipo de teatro. A tragédia é o paradigma do político com o qual nós, como humanidade, nos organizamos. Nós nos entendemos a partir desse paradigma. Mas, de tempos em tempos, na dialética da história, a tragédia é destituída de lugar, quer dizer, sai o PT, digamos assim, como sai o Napoleão, mas entra o sobrinho de Napoleão. Então, entra aquele que é capaz de fazer a farsa. E esse deslizamento, a meu ver, se dá por meio de uma, vamos chamar assim também, tecnologia política, que eu chamei, em 2017, num livro de ridículo político. Então, é a ascensão, a utilização performativa e performática de um tipo de discurso grotesco, de performance grotesca. E se você prestar atenção, em 2018, todos os que se elegeram, claro, há exceções que confirmam a regra, mas as pessoas que se elegeram e que foram muito bem votadas são justamente essas figuras ubuescas da extrema-direita. Tem um livro do Foucault chamado Os Anormais, no qual ele fala muito rapidamente sobre essa política ubuesca, sobre esse tipo de discurso grotesco, infame,
e ele até sugere que se faça a história dos governantes infames, e ele fala que esse tipo de discurso é tanto mais poderoso quanto menos qualificado. Então, acho que nós, no Brasil, entre Marx e Foucault, nós passamos por esse deslizamento. Nós conseguimos chegar ao fascismo com seu cinismo, com sua frieza, com sua adoração do líder autoritário, com a agressividade projetiva, com todas as características do que o Adorno levantou lá na questão da escala F, mas a gente conseguiu fazer isso através dessa capitalização do ridículo, que aconteceu no Brasil, que aconteceu nos Estados Unidos, que colocou Trump no poder, que colocou Bolsonaro no poder. E esse é um ponto que eu acho muito fundamental, porque nas nossas análises políticas, não nas minhas, mas nas nossas, no sentido genérico do Brasil, as pessoas não levam em consideração uma categoria política fundamental, que é o estilo. É o quê? As pessoas não levam em consideração uma categoria política fundamental, que é o estilo. Claro! É fundamental pensar nisso. Bolsonaro Totalmente. venceu no estilo. Venceu com a sua vestimenta, com a sua fala, com a sua grosseria, com a sua estupidez, com a sua burrice. Não é só porque os brasileiros têm uma puta baixa autoestima. Claro que há o complexo de vira-lata, que, aliás, é um dos próximos livros que eu vou lançar. Eu fiz uma análise disso. Tem isso, tem esse elemento de uma autoestima destruída. Os brasileiros se enxergam muito mal, têm uma péssima imagem de si mesmos, mas tem também a tentativa de se camuflar, de fazer a mimese com o próprio algoz, de se esconder ali naquele discurso para não ser capturado e morto pelo próprio algoz. Isso aí seria uma formulação também dessa coisa chamada complexo de síndrome de Estocolmo. Eu acho. Eu acho que é meio por aí, sabe? Tenho me preocupado de entender assim, essa passagem, não esse deslizamento, né? Não num sentido psicanalítico, porque eu não sou psicanalista, mas eu gosto de usar realmente algumas categorias. Só que nesse caso, eu acho que quem nos ajuda mesmo em termos teóricos é a estética. E esse meu livro do Ridículo Político é um livro sobre estética e política, né? Eu continuo fazendo essa investigação e estou ficando cada vez mais assustada assim, com o que eu estou descobrindo, sinceramente. Não, a sua comparação com o Bourrey é fantástica. Eu, até com um grupo de amigos, a gente ficou pensando, gente, vamos montar o Bourrey, seria a hora, né, de realmente retomar isso e com as insígnias, né, do poder atual, né, para tentar mostrar o ridículo da coisa. Mas é uma coisa também espantosa. Vou fazer um pouco a pergunta da ingenuidade, tá? Você falou, né, que o fascismo é uma arma do neoliberalismo, né? Uma arma, né, poderosa. Você acha que... Como é que por que a destruição de... Por que destruição? Pergunta ingênua. Por que precisa ficar destruindo? Quando o Bolsonaro foi nos Estados Unidos, a primeira vez, ele foi recebido pelo nosso embaixador em Washington, e ele teve uma conversa com outros chefes, alguns chefes, não de Estado, não digo, sei lá, que era, e as pessoas perguntaram sobre o programa dele. A primeira coisa que ele falou explicitamente é assim: temos que destruir muita coisa errada que está aí. Sim, tá bom, mas qual é o seu projeto? Temos que destruir muita coisa errada que está aí. Não tinha projeto nenhum de construção. Mas como é que você vê isso? É para dar uma zerada para o neoliberal, para zerar o Estado? Como é que você vê essa questão da destruição? Quer dizer, para além do estilo farsesco e burlesco. Então. Pois é um assunto difícil esse, eu entendo assim. Entendo sem nenhum tipo de grande conclusão, é apenas a visão. Sim, né? Claro. Porque o assunto realmente é muito difícil. Eu acho que o Bolsonaro é um sujeito dessubjetivado típico. Então, é um sujeito baseado. Ele concordo.
o personagem lixiviado pelo próprio capitalismo. Ele é um fruto, gente, da ditadura militar. Isso é uma coisa que não pode ser esquecida. Esse homem foi criado na escola da tortura, ele cresceu nisso, e ele tem um vazio cognitivo explícito, porque a gente consegue ver a densidade cognitiva de uma pessoa nos usos que ela faz da linguagem. Não estou falando, evidentemente, da linguagem só verbal, estou falando de todas as formas de linguagem. Então, no caso de Bolsonaro, há uma falência, uma lacuna profunda em relação à cognição. Além de tudo, evidentemente, ele foi também lixiviado do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista da sensibilidade, esvaziado nesse lugar. Eu acho, inclusive, que essa é uma característica do sujeito, entre aspas, do sujeito assujeitado, ou do sujeito dessubjetivado, que na verdade não seria mais um sujeito, né, desse robô fascista. Viver sob a construção de três vazios, né? O vazio cognitivo, o vazio da sensibilidade e o vazio da ação. Então, o que o capitalismo neoliberal oferece para as pessoas? Pensamento pronto, sentimento pronto. Pensamento pronto é clichê, os clichês que estão aí circulando nas redes sociais. Memes, slogans. Memes, exatamente. E hashtags. Quando você pensa também na sensibilidade, quando você pensa na questão da sensibilidade, o que entra em jogo? Que foi oferecido para as pessoas o ódio. Então, você pode odiar à vontade, é um afeto pronto, odeia aqui junto com a gente. E a ação que é destruída, a gente pode dizer que o consumismo também é um tipo de efeito de uma ação esvaziada do seu conteúdo ético-político. Então, o que você deve fazer se você foi dessubjetivado nesse processo? Você deve consumir, inclusive consumir a linguagem. E como é que você consome a linguagem? Entrando nas redes sociais e se tornando um reprodutor, um boneco dessa grande ventriloquacidade que está dada na nossa cultura, né? Então, a ventriloquacidade é o mercado da linguagem, que as pessoas lindo e terrível isso, gente. Olha, guardem isso. Ventriloquacidade. É o mercado da linguagem. Gente, isso é genial, Márcia. Você apontou. Não, mas é fantástico isso que você está falando, porque aí a gente entende a destruição e o ataque ao pensamento é para a pessoa virar um consumidor. E o consumidor, inclusive, das linguagens memificadas, né, hashtagueadas, do que virou a linguagem. Eu achei ótimo essa sua, né, análise. Eu vou também muito pelo lado do pensamento paranoico, que a psicanálise permite, que é a representação, digamos, de um sujeito que não é um sujeito porque ele não tem divisão subjetiva. Nós todos, por exemplo, a gente se identifica com algum cargo, a gente se identifica com determinados ideais, com alguns significantes mestres ideais para nós que vão nos nortear. Até um clube que você escolhe, eu sou Flamengo, eu sou Fluminense, eu sou brasileiro, né? São significantes que vão constituindo a sua identidade. Mas você sabe que você não é aquilo. Aquilo te representa para o outro. No caso do Bolsonaro, tem uma identificação ali imediata, entende? Que não há possibilidade de divisão subjetiva. Líderes assim é que são carismáticos, como Hitler, que era um boneco também, que era um robô, era uma loucura, né? Que não tem... Isso é interessante, que eles como é que se diz? Preenchem a divisão por uma identificação a um slogan, né? E que ele vira aquele slogan. E aí o que acontece? É uma das análises que eu faço. Um pouco rápida, mas assim, a partir do que nós
neuróticos, banais, somos sempre divididos, né? Lacan dizia, né? O histérico não sabe se é homem, se é mulher, o obsessivo não sabe se está vivo, se está morto, a gente não sabe o que vai. A gente está sempre aí na dúvida, meio perdido. Quando você encontra um cara que diz é isso, é aquilo, aí vai todo mundo meio hipnotizado, querendo negar a sua divisão em cima de um cara desse, como o Heil Hitler, como Brasil acima de todo, não é? Os Isso. líderes dos evangélicos usam muito isso também, Então, que é a paranoia de massa, que é pelo terror. Então, e em termos filosóficos, a gente pode dizer essa gente que só tem resposta e que não tem dúvida. E essa é uma característica da nossa cultura, é muito evidente na nossa cultura nesse momento, que a resposta demais, e aí o fundamentalismo religioso, político, estético, midiático, todo fundamentalismo tem lugar, mas o perguntar, o questionar, que é filosófico, que é psicanalítico, que é antropológico, isso está em baixa. Então, e por isso também há uma perseguição em relação a todos os agentes, professores, intelectuais, artistas e pessoas que ficam, então, colocando dúvidas no sistema, porque a dúvida atrapalha a vida paranoica, né? A sociedade paranoica, e atrapalha esse líder, porque esse líder não suporta ver nada e ouvir nada que possa ameaçar justamente a sua rigidez, né? Então, o estilo que você falou, que já foi marcando muito fortemente na época das eleições, da candidatura, é debate não. Não tem lugar para debate. Isso faz parte da metodologia fascista, né? Pois é, então acabou. E outra coisa que, só para acrescentar nisso que você estava falando, né, o estímulo do ódio e o estímulo da ignorância, das pessoas terem orgulho de serem ignorantes. Aí está numa live que eu chamo, que eu cunhei o termo do ignoródio, que é a paixão de você ser ignorante, né? O orgulho de ser ignorante, como tem a Gay Pride, vão fazer agora o Stupid Pride. Eu tenho orgulho de ser ignorante, porque a minha ignorância... Por que o seu saber é melhor que a minha ignorância? Afinal de contas. É isso. É perfeito isso. Eu me lembro desse teu texto também. E lembro da live, que eu também assisti. Mas então... Mas voltando a isso, então fala dessa coisa, desse ataque à linguagem, que eu achei muito interessante, a ventriloquacia, né? Como mercado. E uma ventriloquacia que está na cultura, e uma ventrilocracia também, porque a coisa está pronta, é imperial. E aí as pessoas devem simplesmente aderir. E isso é, evidentemente, alimentado por uma falta de reflexão, de pensamento e uma ameaça constante também sobre o pensamento. Agora, assim, a gente está falando da linguagem pensando nas falácias, os clichês, esse discurso torpe, tosco, né? Mas a gente pode falar também da semiótica e pode falar da performatividade corporal. Isso. Dessa política, claro, desse momento. Eu tenho chamado a enunciação corporal. Ótimo, então. Enunciação corporal, para ser mais preciso, né? Porque como tem a linguagem, né? Tem a fala, que não é a linguagem, eu não uso o termo falar com o corpo, porque a fala é a fala, tem som, tem significado. Eu tenho usado, Márcia, eu não sei se você concorda, assim como tem a enunciação, quando a gente fala, a diferença entre enunciado e enunciação, eu acho que tem a enunciação corporal, que eu posso, entende, dizer assim, eu te amo, eu te amo. Olha então, a enunciação do meu corpo e em contraposição com a fala, não é? A enunciação disso daqui, entende que virou símbolo do fascismo brasileiro, é uma enunciação fortíssima. É o ataque ao outro, né? Então, mas aí tem um ponto que também me interessa muito, e concordo com você, é uma formulação perfeita. Eu tenho falado muito de performatividade, bem nessa linha. Vou até começar a pensar na questão enunciativa, porque a performatividade é um enunciado. O enunciado performativo, que não é um enunciado de constatação, é um enunciado que provoca efeito. Verbal. Né?
Então, mais que, no caso, se a gente pega aquela teoria do Austin, a coisa ainda é verbal. Mas você tem razão, acrescentando a questão corporal, então a gente vai para essa outra forma de performatividade. Mas olha só, então, você cita o exemplo semiótico fundamental. Quando o Bolsonaro faz esse sinal de arminha, ele coloca, e isso aí foi muito forte na sua campanha política e na sua ascensão fascista, porque ele conseguiu criar a ameaça. Ele ameaçou o Brasil inteiro, porque aquele sinal de arminha. Imagina se eu encontro todo dia na rua e saio por aí na rua e começo a fazer assim com as pessoas. E as pessoas vão achar que ela ali é louca, né? Fazendo assim. Mas esse sinal manda uma mensagem, só que o sinal, enquanto tal, é um sinal de ameaça. Bom, o Bolsonaro conseguiu criar a ameaça cute. É a ameaça fofa. Ele tornou a ameaça... Você lembra daquele filho dele com cartaz que dizia: eu vou te matar softly, eu vou te matar suavemente, vou te matar... Tinha um cartaz que um dos filhos lá, daqueles tantos filhos dele, mostrava, falando disso, né? Eu vou te matar suavemente, eu vou te matar calmamente, alguma coisa assim. Enfim, tinha esse caráter da suavidade, de uma ação que tinha se tornado meiga, fofa. A violência... Barra erótica, né? Com erotismo, né? Imbuído, né? E, ao mesmo tempo, uma coisa cor-de-rosa. Tipo, eu não sou uma ameaça, eu só quero te matar. Alguma coisa assim, muito cínica, diabólica. Antônio, isso é diabólico no sentido... Diabólico. É muito diabólico, porque isso também se conjuga com essa questão da teatralidade do dia 16 lá, do Bolsonaro falando do pavor de Dilma Rousseff. Ou seja, também com esse sinal de arminha, Bolsonaro conseguiu fazer uma cena violenta soar para as pessoas uma coisa de brincadeirinha. E, no entanto, é uma coisa absolutamente perversa e terrível. E tudo isso está inserido, e esse é um ponto que eu não posso deixar de colocar, porque eu acho dos mais essenciais, dentro de uma estética do macho. Isso eu queria até que você falasse, é a minha pergunta para você. A estética do macho histérico. O Burrey é um macho histérico. Há estudos psicanalíticos sobre essa figura bizarra que é o macho histérico. Que Bolsonaro, toda essa estética, essa violência decorativa, essa violência ostentatória, o sujeito que tem que parecer macho a qualquer custo. Se ele não consegue parecer muito, porque ele tem traços delicados, sabe lá? O macho típico, né? Ele bota uma arma. E ele, no caso do Bolsonaro, muito esperto, ele criou esse sinalzinho com a mão. Então, eu queria ouvir de você. Como é que a gente vai se livrar desses machos histéricos que estão no poder? Pergunta para um psicanalista. Pois é, bom, primeiro que o que é esse macho histérico? É aquele macho que é um torturador, mas como ele é tão ridículo, a gente acha que ele não vai ser verdade o que ele vai fazer. Que não é bem assim. Então, é que ele está de brincadeirinha, entende? Que é como se ele estivesse fazendo um teatrinho, né? Só que ele faz. Ninguém acredita. Ele faz de uma forma que parece mentira a verdade que ele apresenta. Esse jogo, né? Esse jogo que ele joga com a questão do... às vezes sim, às vezes não, né? Ele não é tão sempre o bu, né? Porque quando ele fala, né, eu não te estupraria porque você não é bonita o suficiente, ou então que a mulher é fraquejada, ou não sei o quê, ele não está histérico ali, não. Eu acho, né? Ele está o machão, que aí eu acho que pega também a nível inconsciente, que tem pessoas que ficam horrorizadas e pessoas que ficam fascinadas. Entende? Aquela coisa, sabe, eu quero que ele me pegue forte, eu prefiro, sabe, as mulheres que dizem, eu quero que ele me pegue forte, esse homem negócio de meiguinho, de bombonzinho de flor, não quero saber disso não, quero que pegue forte mesmo, sabe? Que existe isso é do ser humano.
Então, vem ao mesmo tempo com aquela virilidade, né? Aquela virilidade, né? Do todo fálico, aí dá uma quebradinha, entende? Que não era verdadeiro aquilo. E isso é terrível. Entende? Que eu acho que tem que ser desmascarado. Ele é aquilo que ele diz que é. Outra técnica que ele usa, que você está chamando da histeria, ele afirma uma coisa e no dia seguinte ele diz que era brincadeirinha. Falei sem pensar. Mas o que foi dito fica. Lacan inverte aquele negócio que os escritos ficam e o que é falado voa. Não, o que é falado fica. Né? Então, eu acho que tem, talvez, o que... porque eu não gosto muito, né? E tem todo um grupo de psicanalistas que estão assim, pensando nisso, a gente não quer patologizar o Bolsonaro, nós queremos responsabilizá-lo. Então, não tem patologia nenhuma que explique isso, né? Porque a gente não é doença, não, é responsabilidade ética, é canalha, é calhorda. Ponto. Né? É isso. Então, eu acho que a gente pode pensar também e que quanto mais a gente denuncia isso, mais desmascara. Eu acredito no poder da palavra, que a palavra não apenas ela, pelo seu conteúdo de construção, mas a palavra tem o poder de furo, de furar, né? As coisas. Então, eu acho que assim, eu acho que o nosso papel, Márcia, é muito isso, eu acho, né? De tentar furar. Mas eu quero perguntar, está acabando, que eu tenho só, tá mais ou menos 4, 5 minutos, eu acho. Deixa eu só te fazer uma pergunta que eu acho que é da sua pesquisa mais recente, que me veio à cabeça. Acho que eu vou querer fazer mais live com você, viu? Porque foi uma explosão, e você tem 1000 ideias, é bacana porque você conceitualiza. Você também, eu vou adorar esse nosso... E isso é legal, porque os conceitos nos ajudam, o quê? Como ferramentas, como instrumentos para a gente aplicar. Então, você trouxe já várias coisas muito importantes que vai ser muito legal a gente ter essa live, até como material de estudo mesmo. Mas uma coisinha rápida, não sei, não é tão rápida, é todo um tema. Como é que você articularia a relação do complexo de vira-lata com a cabeça de colonizado? Então, essa é uma longa história. Se você quiser, a gente faz outra live outro dia. Tá. Vamos fazer? Eu fiz uma grande pesquisa que eu chamei de Complexo de Colombo. E depois de ter escrito um livro inteiro chamado Complexo de Colombo, eu resolvi pesquisar mais um pouco e acrescentar a questão do complexo de vira-lata e transformei o livro no Complexo de Vira-lata. E é justamente uma pesquisa sobre a colonização, e a colonização mental, a colonização da linguagem, e de como nós fomos afetados pela presença, nós somos afetados no sentido de que somos também filhos desses asquerosos invasores das Américas. Então, nós não podemos esquecer disso. E o nosso complexo de vira-lata ele é totalmente derivado da nossa colonização mal resolvida, de nossa escravização mal resolvida, de nossa ditadura mal resolvida, de todos os ressentimentos que a gente carrega historicamente e que não foram resolvidos até hoje. Por isso, a psicanálise realmente precisa ser trazida para a nossa cultura, trazida para o nosso dia a dia, com o seu papel aí pontiagudo, né? Junto com a filosofia, que eu acho que faz um par incrível assim, para a gente fazer realmente análises da sociedade. Mas a gente pode falar mais sobre isso, porque aí a gente pode falar de Édipo, pode falar de Hamlet, que é uma figura que eu pesquisei muito também. Podemos falar dos Édipos africanos, antilhanos, e podemos falar do nosso complexo de vira-lata. O nosso herói nacional é o cachorro espancado, né? O cachorro. Meu Deus! Na rua. É isso, meu amigo, é duro. É isso. Estamos entre o herói torturador e o herói vira-lata espancado a pontapés na rua. Caramba! É isso que o Nelson Rodrigues fala, né? O vira-lata, o complexo de vira-lata é aquele de se deixar tratar
como o cachorro que leva pontapé. Então, a gente precisa analisar isso. Aonde ele falou isso? Depois manda a citação para mim, se você tiver. Te mando Tá bom? sim. Sensacional. Márcia, olha, você abriu um Você que abriu. vulcão de ideias e conceitos para a gente pensar muita coisa. Super obrigado. Eu que te agradeço. Foi um prazer e até já. Até a próxima. Um beijão. Isso, vamos combinar. Até. Tchau. Beijo. Tchau, gente.